Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esses versículos revelam que não há limites para perdoar um irmão. Porque aqui o Pedro está falando: pecará meu irmão. Então não há limites para perdoar um irmão. Nós devemos perdoar em todas as oportunidades que surgirem diante de nós. Porque o perdão é uma bênção. É uma bênção para quem perdoa, é uma bênção para quem é perdoado. É uma bênção para todos. Então nós devemos usar cada vez mais, com mais frequência, em todas as oportunidades que surgirem, o perdão. O perdão é a manifestação do amor ao próximo. Quem ama o próximo, perdoa o próximo, seja o que fez o próximo. Porque nós não fomos constituídos como juízes. Nós somos semeadores, servos do Senhor, para levar a mensagem do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Então o perdão é manifestação de amor ao próximo. E o perdão também é uma nova oportunidade dada a alguém. O perdão é uma nova oportunidade que você dá a alguém de se arrepender, de se redimir e não fazer mais aquilo que fez contrário à vontade e à direção de Deus. Então nós devemos perdoar para dar oportunidades a quem errou. Assim como nós queremos também receber perdão, nós queremos também novas oportunidades de Deus para as nossas falhas. Irmãos, quando você perdoa, você recebe perdão. Quando você dá uma oportunidade para alguém perdoando, você recebe oportunidades de Deus. Deus nos dá oportunidades em todos os dias para tudo. Ele nos dá oportunidades de ouvir a sua palavra. Ele nos dá a oportunidade de arrependermos das nossas falhas e erros. O Senhor nos dá a oportunidade de crescermos em sabedoria, em crescermos em fé, em amor. As oportunidades de tomar posse das bênçãos, tomar posse das promessas de Deus. Tudo isso Deus nos dá. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Misericórdia é manifestação de amor. Misericórdia também são novas oportunidades de Deus. Misericórdia é perdão de Deus. E a cada manhã, as oportunidades de Deus, elas vêm sobre as nossas vidas, elas se renovam nas nossas vidas. Deus nos dá a cada manhã um novo dia. Um novo dia é uma nova oportunidade de Deus. Entendam, e com esse novo dia, Ele nos dá a oportunidade de arrependermos, oportunidade de sermos felizes, de crescermos no entendimento. Tudo Deus faz por amor a nós. Deus é movido por amor. Deus pune, mas a prioridade do Senhor nosso Deus é perdoar. Mas quando o fermento vai ser contaminado, ou quando a massa vai ser contaminada pelo fermento, aí tem a punição de Deus. Nós somos novas criaturas, que estamos crescendo em espírito, e a cada dia com Deus, a cada dia ouvindo a palavra de Deus, nós crescemos. Nós recebemos inúmeras oportunidades de Deus. É só ver como nós éramos no passado e como nós somos hoje. Houve um crescimento espiritual, houve uma evolução. A nossa visão se aprimorou. Hoje nós enxergamos contra quem é a nossa luta. São oportunidades de Deus para nós enxergarmos melhor. São oportunidades de Deus de nós agirmos melhor, de nós crescermos em sabedoria, de crescermos em fé e crescer em amor. Então cada dia é uma nova oportunidade dada por Deus para nós.
Um caso típico disso é o filho pródigo. O filho pródigo teve uma nova oportunidade, teve o perdão. Aquela mulher adúltera, o Senhor falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ela teve uma nova oportunidade dada por Deus. O paralítico, Zaqueu, Davi, né? Davi que adulterou e matou Urias indiretamente, mas com ordem dele, então foi direto. Teve novas oportunidades com Deus. Bartimeu, né? Nova oportunidade com o Senhor. E vai por aí afora. Teve o jovem rico, que teve uma oportunidade dada por Deus, pelo Senhor, mas ele dispensou a oportunidade. Não dispense nenhuma oportunidade que Deus te dá, irmão. E a cada dia, esteja ciente que Deus te dá inúmeras oportunidades. Todos têm novas oportunidades de Deus a cada dia, mas alguns tomam posse e outros não tomam posse dessas oportunidades. Deixam passar, né? Deixam escapar. O Pedro não deixou a oportunidade, não perdeu a oportunidade de ter a maior pescaria da sua vida, né? Como nós já pregamos e vamos ver de novo. Então, muitos não tomam posse das oportunidades, porque Deus nos dá oportunidade todo dia, irmão. Oportunidade de vida, de arrependimento, de mudança, de crescimento. Todo dia Deus nos dá oportunidades. E muitos não identificam as oportunidades. Muitos identificam, mas não tomam posse, como foi o caso do jovem rico. Dispensam as oportunidades. A oportunidade de Deus tem que ser agarrada, tem que ser usada para o nosso bem, para a nossa bênção, para o nosso crescimento. Entendam, esse é o propósito de Deus. Deus envia as suas oportunidades para nós, para trazer crescimento, edificação em nós. Dá um pulo em Lucas, capítulo 5, versículo 1. E muitos perdem as oportunidades de Deus, porque não identificam. E muitos outros perdem oportunidades de Deus, porque não prestam atenção. Entendam? A oportunidade está na cara da pessoa, mas ela não está atenta, ela está dispersa. Ela está preocupada com uma outra coisa qualquer. Lucas 5:1, de novo. E aconteceu que, apertando a multidão apertava o Senhor. Ele estava pregando, mas a multidão estava apertando o Senhor. Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do largo. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Um grande ensinamento o Senhor nos traz aqui. O Senhor sempre estava atento a tudo. E por estar atento a tudo, ele não perdia uma única só oportunidade. Ele estava pregando, mas ele estava atento que a multidão estava apertando, encurralando. Ele estava atento também que chegaram 2 barcos, que tinham 2 pescadores que estavam encerrando a jornada, que estavam lavando as redes. Ele pregando estava atento a tudo. E ele identificou uma oportunidade de continuar pregando, continuar abençoando, sem ser apertado pela multidão. Aí ele pegou um dos barcos, né? Escolheu logo de Pedro, porque ele viu uma oportunidade de aproximação depois com Pedro. Então ele subiu no barco de Pedro, e através do barco ele pregava às pessoas que estavam na praia. Quer dizer, não tinha mais como apertá-lo. Ele estava pregando, ele usou o barco de Pedro como púlpito. Pedro, sem saber, estava servindo ao Senhor. E sem saber, o Senhor o serviria logo em seguida, dando a ele a maior pescaria da sua vida. Ou seja, semeou, vai colher, serviu, vai ser servido. Mas o Senhor, ele estava atento a tudo, irmão. Ele estava pregando, vendo a multidão encurralando, viu do lado lá os barcos, viu que estavam lavando as redes, e viu uma oportunidade de usar um dos barcos como púlpito. Ou seja, o Senhor, ele via todas as oportunidades, porque ele estava sempre atento a tudo.
e ele usava as oportunidades. É assim que tem que agir o cristão. O Senhor atentava a tudo e a todos, e não perdia uma só oportunidade de quê? De abençoar as pessoas, de fazer a obra do Pai e receber o fruto da sua ação. Muitos perdem, muitos dispensam as oportunidades de ouro, porque não prestam atenção a elas. Não presta. Tem pessoas que parece que estão vivendo no mundo da lua, né? As coisas, as oportunidades de Deus passam na cara delas, né? E elas não atentam, não pegam a oportunidade e continuam orando, pedindo aquilo que Deus já deu, e ela dispensou porque não viu, não estava atenta, né? Estava desapercebida. Então, certas lutas nas nossas vidas, tribulações e aflições, também são oportunidades de melhoria. Oportunidades de melhoria, permitidas por Deus. Então, sempre enxergue desse modo, meu irmão. Poxa, estou enfrentando uma dificuldade enorme, mas tem oportunidade de Deus. Tem oportunidade de Deus de eu me quebrantar mais. Tem oportunidade de Deus de orar mais. Tem oportunidade de Deus para eu evangelizar esse médico. Tem oportunidade de Deus para eu evangelizar essas enfermeiras. Tem oportunidade de Deus de dar o testemunho e para que muitos se convertam. Tem oportunidade de Deus de eu glorificar a Deus quando chegar o meu milagre. Assim que nós temos que ver as inúmeras oportunidades que Deus nos dá em todas as situações. Não só as lutas são oportunidades, mas não só as lutas. Então, quem não presta atenção às oportunidades de Deus, parece que está dormindo. Sabe o que acontece com quem está dormindo, irmãos? Vamos ver. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 19. Só para resumir, não vamos ler o texto todo. Diz aqui no 19: E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo tua serva, e o deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. É claro aqui que a relatora era a que cometeu isso, mas a outra não percebeu. Irmão, a pessoa que não presta atenção é como se estivesse dormindo. E sabe o que vai acontecer? O inimigo vem, rouba o filho vivo e te coloca um filho morto. Rouba o teu filho vivo e põe um filho morto, porque você não estava atento, você estava dormindo, você estava em devaneio. O desatento, ele só percebe o prejuízo depois. Ele só percebe o roubo, o engano do inimigo depois. Então tem que estar atento, prudente como a serpente, como diz o Senhor. Preste atenção a tudo e a todos. Quando você presta atenção nas pessoas, você não se surpreende com as pessoas, quando elas fizerem alguma coisa que era inesperado, né? Você não se surpreende. O Senhor Jesus não se surpreendeu com Judas, mas os discípulos, quem é? Porque não prestavam atenção em nada. Então, para não ser roubado pelo inimigo, né? Para não perder oportunidades de Deus, preste atenção em tudo, irmão. Esteja atento a tudo. Muitas vezes você está orando por uma bênção que Deus te deu, e você não presta atenção, não toma posse, irmão. Entendam? E você não presta nem atenção nas coisas que Deus já fez na sua vida. Presta atenção nas mudanças que Deus fez em você e que vai fazer na sua família, naqueles que você está intercedendo. Muitos perdem oportunidades porque não prestam atenção no que acontece. Não presta atenção naquilo que está mudando ao seu redor. Não presta atenção nas oportunidades de Deus. E também nas armadilhas do inimigo. Preste atenção a todos. E todos os dias Deus nos dá novas oportunidades. Atente para as novas oportunidades. A cada dia, a cada 24 horas, a cada manhã, Deus nos dá um dia novo, cheinho de oportunidades, de crescimento, de tomada de posse de bênçãos. Lucas capítulo 6, versículo 6.
Irmãos, uma pessoa que prospera é aquela que está atenta às oportunidades e não perde as oportunidades. E aconteceu também no outro sábado. Sempre você vai encontrar sábado na Bíblia. Jamais você vai encontrar segunda-feira, terça-feira ou quarta-feira, ou só uma sexta-feira você vai encontrar. Mas sempre você vai encontrar sábado, porque o Espírito Santo, como o Senhor Jesus, tinha um propósito no sábado, quebrar a idolatria do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Essa era a prioridade do Senhor, ensinar a palavra da conversão para que haja salvação. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Entendo, irmãos? Escribas e fariseus estavam o quê? Prestando atenção no Senhor Jesus. Mas eles não queriam dispensar oportunidades de acusá-lo. As intenções deles eram más intenções, mas eles estavam atentos. É assim que o inimigo age. E está atento, irmãos, ele está atento. E ele age com má intenção, para acusar, para perseguir, para injustiçar. O Senhor atento a eles, né, para ver a oportunidade de ensiná-los também sobre o sábado. O Senhor Jesus sabia o que tinha no coração deles. O Senhor Jesus sabia as intenções dele, porque o Senhor Jesus estava atento a tudo. E atento a eles, e o que o Senhor viu? Oportunidade de ensiná-los sobre o sábado. Por isso o Senhor fez o que? Curou aquele homem no sábado. O Senhor também é atento à oportunidade de curar um homem. O Senhor está atento à oportunidade de nos abençoar, de nos curarmos. Ele está atento ao nosso coração. Quando nós atingirmos o propósito de Deus, Ele está atento e Ele envia a nossa bênção, envia o nosso milagre, envia a sua promessa cumprida. Então preste atenção às oportunidades para abençoar a sua vida e abençoar a vida das pessoas que te cercam, né? Mas preste atenção para abençoar, não para criticar, não para condenar. Tenha boas intenções para usar as oportunidades de Deus. E esteja atento àquilo que o inimigo está buscando como oportunidade para te atacar, para roubar, matar e destruir. Lucas 10, 40. Ao invés de ler do 40, vamos ler desde o 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que estava fazendo Maria? Ouvindo a palavra do Senhor. Marta, porém, andava distraída, não estava prestando atenção na palavra do Senhor, distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Só uma coisa é necessária, irmão. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta andava distraída, desatenta, com muitos afazeres. Irmãos, tem alguns afazeres que faz com que você não preste atenção. Você tem que prestar atenção em algumas coisas e também nos afazeres. Há uma característica, irmãos, que sem julgar, mas a pessoa que fala muito, irmãos, ela não presta atenção. Tem pessoas que falam, o mundo pode cair do lado dela, né? Pode estar vindo um tsunami, aí ela não presta atenção, porque fica numa conversa às vezes sem sentido, sem propósito, às vezes fútil, e não presta atenção nas coisas, né? Então Marta andava distraída, não prestava atenção no Senhor. Maria
escolheu a boa parte, diz a palavra. Escolheu o melhor, a melhor parte, ouvir e prestar atenção na palavra do Senhor. Porque, irmãos, ouvir é diferente de escutar. Pessoa escuta, mas ouvir é escutar e prestar atenção, é escutar e guardar. Quantas mensagens Deus já enviou como oportunidades para edificar a sua vida, para curar, te prosperar, e você não ouviu ou não prestou atenção. Preste atenção, irmãos, na palavra. A palavra de Deus são tesouros, são oportunidades de ouro para mudar a nossa vida, para que nós prosperemos, para que nós sejamos curados, libertos, para que nós cresçamos em sabedoria, em fé e amor a Deus e ao próximo. Entendam, as oportunidades de Deus preciosas são as pregações, as revelações da palavra do Senhor. Como diz o texto de Mateus 18, são verdadeiras chaves do reino dos céus. Entendam, chaves que abrem grandes portas. Em Atos capítulo 14, eu ia citar, mas acho melhor ler, porque o texto deixa bem claro, irmãos, bem claro, a causa de um milagre. Diz assim, Atos 14, 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia, para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Aqui Paulo e Barnabé, E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu, não escutou, ouviu falar Paulo. E o Paulo prestou atenção nele, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Um coxo de nascença foi curado, porque duas coisas foram feitas. Paulo pregava a palavra, ele prestava atenção na palavra, e Paulo prestou atenção nele e viu que ele prestava atenção na palavra, e viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo deu uma ordem, e ele foi curado. Então, irmãos, atente às oportunidades, atente à oportunidade de ouro que é a pregação da palavra de Deus. Uma revelação pode mudar a sua vida, se você atentar para ela, se você prestar atenção. São oportunidades dadas por Deus todo dia. Como nós falamos, nós vamos lançar um devocional com uma mensagem diária para o ano todo. Vão ser oportunidades diárias de você atentar para a palavra, oportunidade de ouro para transformar, abençoar a sua vida. Teve uma pessoa, Enéas, que ficou 8 anos na cama, porque não prestava atenção na palavra, não atentou à oportunidade de Deus, não prestou atenção em Isaías 53. Foi necessário chegar Pedro e lá falar: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, presta atenção na palavra, Enéas. Ó a oportunidade de você tomar posse, Enéas. E aí ele ficou em pé. Entendam, irmãos, é assim. Aqui tem um outro texto em Atos capítulo 3, que a ordem de Pedro é bem clara. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Irmãos, o coxo não estava na porta da igreja para pedir milagre, estava para pedir esmola. Tem muita gente, irmão, que precisa ser curada, precisa ser liberta, e não pede cura e não pede libertação, pede dinheiro. Está errado. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, o Pedro prestou atenção nele, atentou à reação dele, e disse:
olha para nós, presta atenção no que eu vou te falar, preste atenção para não perder a oportunidade de ouro da sua cura, olha para nós e atente que eu vou te dizer. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Outro milagre, porque o homem de Deus prestou atenção nas reações dele, e ele prestou atenção. Olha para nós, preste atenção naquilo que nós vamos dizer, preste atenção na palavra de Deus, que é uma oportunidade de ouro que eu vou lhe dar para você ser curado. Deus é Deus de oportunidades. Fala para o seu irmão do lado: Deus é Deus de oportunidades. Todos os dias nós temos oportunidades dadas por Deus, oportunidades de prosperidade, de crescimento, de bênção. Todos os dias, todas as lutas são oportunidades de Deus para o nosso crescimento. Todas as coisas, lutas ou não, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Todas as coisas, tudo que te acontece durante o dia são oportunidades de Deus para te abençoar. Mas é uma luta, foi uma oportunidade de Deus. Deus conduziu o povo dele por 40 anos pelo deserto, 40 anos de oportunidade para que eles se quebrantassem, para que eles se converteram, porque só na terra prometida só entra quem se converte. Só 2 se converteram, porque a maioria tinha um coração duro, preferiam murmurar e reclamar do que orar e clamar ao Senhor. Então Deus é Deus de oportunidades, oportunidades de prosperidade, de crescimento, de bênçãos todos os dias. Preste atenção nas oportunidades de Deus e tome posse delas. Eu tenho orado, eu tenho feito campanha e nada tem acontecido. Tem sim, Deus tem respondido, e você não prestou atenção na resposta de Deus. Deus te deu a oportunidade de você tomar posse da bênção e você não prestou atenção. Se vive dormindo, vive distraído, está como Marta, vive com a cabeça no mundo da lua, vive em devaneio. Preste atenção, irmãos. Faça como o Senhor Jesus, ele atentava a tudo e a todos. E você vai ver as oportunidades de Deus para você crescer, prosperar, para que você seja curado, liberto, sua família transformada. Porque Deus é Deus de oportunidades. E cada dia, ou cada manhã, a cada 24 horas, Ele nos dá um novo dia, cheinhos de oportunidades, de bênçãos e de crescimentos. Então preste atenção nelas e tome posse em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?